A nossa quinta aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e em mais uma aula de nosso estudo bíblico, peçamos a bênção de Deus, peçamos a graça do Espírito Santo, a fim de que nós possamos compreender estas realidades tão importantes da nossa vida, da nossa fé. Que o nosso estudo semanal da Sagrada Escritura possa render frutos na nossa vida e que, ao dispormos este tempo para Deus, para ouvir a Deus, para melhor compreendermos a sua palavra, que ele possa, de fato, frutificar em nós e nos fazer crescer nesta compreensão da sua palavra, e que ele nos conceda a graça de perseverarmos em nosso estudo para a sua honra e glória, para o bem de nossas almas e daquelas almas, daquelas pessoas relacionadas a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam as nossas 4 aulas até agora, as nossas 2 aulas introdutórias, a nossa aula número 3, que foi sobre o Pentateuco, e a nossa última aula falando um pouquinho da história deuteronomista. Eu realmente incentivo a vocês a se engajarem de fato nestes vídeos, no nosso estudo, a assumirmos este compromisso com Deus e a tomarmos como propósito quaresmal, mas também para a nossa vida cristã, buscar conhecer mais e melhor a palavra de Deus. Nós muitas vezes damos atenção para tantas coisas, para polêmicas, para entretenimento sem muita utilidade, até mesmo para coisas ruins. Por isso, vamos nos esforçar para darmos mais atenção à palavra de Deus, às coisas as coisas que falam sobre Deus. E este estudo tem o objetivo de ajudar você, caro irmão e irmã, a melhorar a sua leitura da Sagrada Escritura, a conceder a você algumas ferramentas, conhecimentos que possam ser úteis na sua leitura da Bíblia, que possam esclarecer o sentido de algumas passagens ou um contexto básico para que você possa aprofundar a sua leitura da Bíblia. Por isso, gostaria muito que você compartilhasse este vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua paróquia, curtisse, comentasse, se inscrevesse no canal para acompanhar os nossos vídeos do nosso estudo e também os outros conteúdos do canal, e que você fizesse as suas perguntas, colocasse para nós as suas dúvidas, talvez alguma curiosidade que você tenha, a sua opinião também é muito útil, ou até mesmo a sua crítica para o nosso crescimento. Então, o engajamento de vocês torna este curso maior e melhor. Por isso, conto com a cooperação de todos vocês. Qualquer comentário, qualquer manifestação é útil e nos ajuda muito. Bom, antes de adentrarmos no nosso conteúdo, vou fazer então uma indicação de leitura. Esta é uma indicação muito mais simples do que todas as outras que eu já fiz, mas que tem um valor pessoal, né, sentimental para mim, esta obra, que é uma história da igreja, aliás, uma história da Bíblia, uma história sagrada, né, uma história do Antigo Testamento, muito boa, e que, pela sua simplicidade, mas também pelo seu valor catequético, didático, é uma obra que eu gosto muito, que é esta obra tão interessante que é a História Sagrada, né, do Antigo e do Novo Testamento, do Frei Bruno Helser.
né? Então é uma obra já antiga, uma obra que já tem os seus 70, 80 anos, mas é uma obra que serviu durante muito tempo para esclarecer a muitas crianças, muitos jovens, muitos catequistas no estudo da Sagrada Escritura. Claro que não um estudo técnico, mas um estudo, uma leitura que nos ajuda a assimilarmos os períodos históricos, as personagens, alguns acontecimentos importantes dos livros. O Frei até mesmo coloca alguns conhecimentos que extra-bíblicos, né, que preenchem algumas lacunas temporais que existem na Sagrada Escritura. E aqui atrás dessa obra nós vemos outras indicações muito interessantes, né, de doutrina católica, catecismos e outras obras que ajudam bastante. Por isso recomendo a vocês esta obra, que pode ser encontrada em PDF e em sebo, se você quiser a versão física, pois trata-se de um livro antigo. Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós estamos continuando o nosso estudo sobre os livros históricos do Antigo Testamento e os livros que nós veremos hoje fazem parte de um grupo chamado A Obra do Cronista. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos slides. Muito bem. Aula 5. Isso. Creio que todos já estejam vendo. Vamos apresentar. Muito bem. Então, são os livros históricos, né? Segunda parte, comigo, seminarista Luiz Alfredo. Então, nesses livros históricos, parte 2, após a obra histórica deuteronomista, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, a Bíblia está constituída pela chamada obra do cronista. Então, se alguém perguntar a você quais são os livros escritos pelo chamado cronista, são estes 4 livros: o 1º e o 2º livro das Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias, que reconta a história de Israel desde Adão até o Edito de Ciro. Aliás, que vai um pouco mais além, né? Isso nós, no caso do livro das Crônicas, que vai fazer vai recontar a história de Israel, né? Vai fazer essa recapitulação da história de Israel, desde Adão até o Edito de Ciro, mas não se preocupem, não é um livro muito grande para aqueles que não o conhecem, pois a recapitulação dos primeiros períodos da história de Israel é uma recapitulação mais curta, feita através das genealogias. E o que realmente vai compor o núcleo da obra do autor é a narração do reinado de Davi até a época do Edito de Ciro, quando já estivermos no 2º livro das Crônicas. E depois veremos um pouco do período posterior a essa reforma, no século VI, no século V antes de Cristo. O Edito de Ciro é a permissão do rei persa do retorno dos exilados para Judá e a reconstrução do Templo de Jerusalém e da cidade em si, a partir do ano de 538 a.C. Então, estas obras vão nos ajudar a entender um pouco sobre o período também posterior ao cativeiro da Babilônia. A história do cativeiro da Babilônia, nós vamos encontrá-la nos livros proféticos. Então, quando nós estudarmos os profetas, nós falaremos então sobre o período do cativeiro da Babilônia, né? De 587 ou 86 até o ano 538. E também não se preocupem se nós não falamos, né, de todos os reis, porque quando nós estudarmos os profetas, especialmente os profetas menores, mas também os maiores, nós veremos então alguns detalhes sobre alguns reis do norte, mas especialmente do sul, principalmente durante a queda do norte, ou o processo de declínio e queda do norte, que aconteceu no ano de 722, e no sul,
no ano de 586. Então, como estão esses livros, os dois livros das Crônicas e os livros de Esdras e Neemias na Bíblia hebraica? Bom, na Taná, esses livros estão colocados na terceira parte, o Ketuvim, que são os escritos. Nós já vimos que a Bíblia hebraica é dividida em três grandes porções, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Então, estes livros, a obra do cronista, se encontram na última parte e na última parte da última parte, que é chamada de os relatos. Lembrando que a primeira parte do Ketuvim são os livros poéticos, nós temos o livro de Salmos, Jó e Provérbios, a segunda parte são os 5 rolos e a terceira parte são esses relatos, que ficam logo após Daniel ou antes, dependendo da versão da Taná. Na Bíblia grega, Septuaginta, os livros estão posicionados após os livros dos reis. Então, logo após os livros dos reis, nós temos os dois livros das Crônicas e os livros de Esdras e Neemias. Tal posição se manteve na Bíblia Latina de São Jerônimo, a Vulgata, e nas Bíblias correntes. Então, nós seguimos, neste caso, a ordem da Septuaginta, a ordem da Vulgata, e não a ordem da Bíblia hebraica. Esse conjunto de livros é chamado de a Terceira História de Israel, logo após o Pentateuco e o Deuteronomista. Mas diferente delas, o cronista reescreve a história em uma perspectiva teológica ideal, ou seja, concentra-se nos acontecimentos positivos da história. Aqui nós temos informações importantíssimas neste slide. Primeiramente, a obra do cronista é chamada de a Terceira História de Israel. Né? A primeira história de Israel é a história das origens, é a história dos patriarcas, que é a história do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? A história da criação do mundo, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, os seus irmãos, até aquele período um pouco obscuro da escravidão dos hebreus no Egito, sobre o qual nós não temos muitas informações na Bíblia e algumas informações históricas que contestam essa longa duração da escravidão, mas isso é conversa para outra hora. E a segunda grande história, que vai abarcar o período subsequente, né, ao Êxodo, que também faz parte do Pentateuco, todo esse processo dos 40 anos no deserto, da aliança, que entra na história do Pentateuco até a morte de Moisés. Nós temos depois disso a história deuteronomista, que vai abarcar o período de Josué, dos juízes até Samuel, depois a monarquia unida com Saul, Davi e Salomão, e a monarquia dividida, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Primeiro a queda do Reino do Norte, depois a queda do Reino do Sul, encerrando o segundo livro dos reis, e com isso encerrando também a segunda história. E a terceira história vai fazer uma recapitulação tanto do Pentateuco quanto da obra deuteronomista, porém em uma perspectiva diferente e bem mais sintética, recapitulando esses momentos, principalmente do Pentateuco e no começo da história deuteronomista, e apresentando uma outra visão acerca da monarquia davídica e de seus sucessores até o exílio e a restauração, né, o retorno de Israel e até o século V com as reformas de Esdras e Neemias. Então, nós vimos que na história deuteronomista, a teologia que está por trás é a teologia da retribuição. É a teologia de que, obedecendo aos mandamentos, você atrai as bênçãos de Deus sobre si. Desobedecendo os mandamentos, você atrai a maldição de Deus sobre si. Nós vimos que é esta teologia. Obedeceu é abençoado, desobedeceu é amaldiçoado. O cronista ele vai ter uma linha um pouco diferente. Para o cronista, nós vamos ver que o importante de fato é a observância do culto, ligado também à obediência aos mandamentos, à fidelidade à aliança. Mas principalmente a questão do culto ganha um destaque maior
para o cronista. E é por isso que, como está no slide abaixo, esta história que se concentra nos fatos positivos, ou até mesmo às vezes tornando alguns fatos positivos, vai deixar de lado os erros das figuras históricas, né, importantes do período monárquico, como Davi e Salomão. Nós sabemos de todo o drama da vida de Davi, né, a perseguição, né, de Saul contra ele, depois o drama familiar que ele viveu com seu filho Absalão, mas antes disso o caso que ele teve com a mulher de Urias, né, a Betsabeia, a mãe do rei Salomão, e também o seu grande apetite pelas batalhas, pelo derramamento de sangue. Tudo isso é amenizado, ou entre aspas, por favor, entendam, entre aspas, omitido, a fim de criar uma história ideal, né? Alguns especialistas dizem que a história do cronista é a história de Israel idealizada, é a história que deveria ter sido, né? É claro que o cronista não vai ser parcial no sentido de omitir a destruição do templo, omitir as práticas ruins de alguns reis, mesmo no sul, né? Mas tudo isso é visto sob um viés relacionado ao culto, relacionado a Davi, relacionado aos mandamentos. E no caso de Salomão também, não irá se falar do grande o problema que Salomão teve na sua velhice, né? Os seus casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram também os ídolos, e os ídolos corromperam o coração de Salomão e fez com que a idolatria adentrasse em Israel, né? Mais uma vez, e isso acarretou então no castigo de Roboão, filho dele, que acabou perdendo boa parte dos territórios. E destaca no cronista, na obra do cronista, 3 elementos muito importantes que são a base do pensamento, da teologia, do entendimento do judaísmo no período do Segundo Templo, né? Que é a centralidade do culto a Deus no Templo de Jerusalém reconstruído, né? Então, a questão da reconstrução do Templo de Jerusalém, aliás, a construção do Templo de Jerusalém, né, por Salomão, vai ter um grande destaque, assim como também a reconstrução, assim como antes disso as reformas, né, de Josias e Ezequias, e toda a questão relacionada ao templo como a casa de Deus, como o único lugar onde os sacrifícios a Deus podem ser oferecidos. Por isso é que os bons reis Ezequias e Josias vão fechar os santuários tribais, não é? Os santuários locais, os lugares de culto a Deus que não fosse no templo, né? Ficando apenas um culto doméstico, né? Mais reservado, né? Restrito a orações e cânticos, né? Nós ainda não temos uma sinagoga, as sinagogas irão surgir alguns séculos depois. Então nós temos o templo como o lugar de culto, o lugar central. O centro da religião, o centro do universo é o Monte Sião, é o lugar onde o templo está edificado. E depois a importância dos sacerdotes e levitas, né, no culto, e dos escribas, a questão das leis. Os especialistas dizem que antes desse período nós não tínhamos uma escritura organizada como nós a conhecemos. Aliás, havia muitas poucas coisas escritas até aquele momento, talvez algumas narrativas antigas dos pais, alguns salmos, alguns cânticos, como de Débora, e outros relatos mais antigos, porém ainda não formavam um conjunto de livros, ou até mesmo os livros que nós conhecemos. Estas obras vão sendo escritas durante o período do cativeiro da Babilônia, e principalmente após o exílio da Babilônia vão sendo reescritas, vai ocorrendo aquele processo
de redação final, até que no começo do século V nós temos já um Pentateuco formado e praticamente também uma história deuteronomista formada, e posteriormente essa história do cronista, que vai sendo escrita depois, também formados. E essa questão, como o templo se torna o principal lugar de oração, de culto, então, quem são os ministros do culto? São os sacerdotes, especialmente, e os levitas, que desempenham funções auxiliares do culto. E essa classe sacerdotal vai ser muito influente, isso a partir da volta do cativeiro. A linha dos sacerdotes de Sadoc, né? Sadoc é aquele sumo sacerdote que foi colocado por Salomão, né? O outro sacerdote, o Abimeleque, foi expulso, né? Por apoiar Adonias ao invés de Salomão. E Sadoc foi promovido a sumo sacerdote, e a sua linhagem continuou até o exílio e retornou do exílio também, né? E a questão dos escribas, pois a obediência aos mandamentos agora é mais importante do que nunca, então nós precisamos ter esses mandamentos escritos, precisamos ter pessoas que se dediquem a escrever, a estudar, a explicar, a ensinar esses mandamentos. Para uma população que é iletrada, nós precisamos de pessoas que saibam ler, que compreendam bem e que saibam ensinar bem. E os escribas, como depois veremos os mestres da lei, né, também no tempo de Jesus, uma outra classe, vão ocupar uma posição privilegiada na sociedade e no contexto religioso. Além disso, nós temos também a idealização do reino de Davi como o rei modelo, como a figura do Messias. Nós vamos observar que após o exílio, nós não teremos um rei sobre Israel. Nós não teremos uma monarquia como houve anteriormente, desde Davi, por mais de praticamente 500 anos, uma monarquia unida, depois dividida. Mas depois do cativeiro não haverá quem reine sobre o povo, a não ser o próprio Deus mesmo, que vai exercer um reinado a partir da lei, a partir do templo, a partir da fidelidade do povo à lei, ao templo. É que Deus realmente vai ocupar na sociedade aquele espaço que ele ocupava no tempo dos juízes, por exemplo, em que Deus tinha intermediários, mas quem reinava de fato era ele. Então, essa figura do rei vai passar para uma outra figura, que é a figura do Messias, né? A partir daí nós temos uma esperança de que ocorra no futuro uma libertação de Israel do domínio estrangeiro, de que apareça um Messias forte, um Messias sábio, um Messias poderoso, capaz de libertar Israel e estabelecer uma teocracia centralizada no templo e nos mandamentos, e que se estabeleça pelo mundo inteiro. Então Davi vai ficar como uma figura messiânica antiga, ou como alguns chamam ele de o segundo Moisés. O terceiro Moisés será o Messias. Nós não estamos falando necessariamente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós o Messias, mas para os judeus uma outra figura que eles aguardam ainda hoje. Bom, prosseguindo, a partir do retorno do exílio da Babilônia, o exílio foi, vale repetir, entre 586 e 538, o retorno se deu com o Edito de Ciro, em 538. E a reconstrução do templo, durante os anos de 537 a 515, o povo de Deus, sob a influência do Império Persa de Ciro II e seus sucessores, entra em uma nova fase em que a religião judaica passa a ser estruturada, sendo que o culto no Templo de Jerusalém, o estudo ou observância da lei, Torá, e a expectativa do Messias passaram a ser os pilares centrais da fé judaica. Então, antes do exílio da Babilônia, antes do retorno, antes
de toda essa questão dos escribas, de Esdras e Neemias. Nós não podemos falar num judaísmo plenamente estruturado. Nós podemos falar em uma tradição religiosa antiga que se baseava em leis orais, né? Essas leis orais, boa parte delas, foram aí compiladas como a Torá, né? Que talvez não estivesse integralmente escrita até o momento do cativeiro da Babilônia, talvez tivéssemos apenas os 3 códigos que nós falamos, como o código da aliança, da santidade, o código deuteronômico, e talvez algumas outras passagens. Alguns acreditam que o livro de Números teria sido a última obra do Pentateuco a ser escrita, mas isso é bastante discutido. Então, a partir do retorno do povo cativo, exilado, sofrido da Babilônia, é que os sábios que já estavam reconstruindo as memórias, a história, a teologia, o pensamento do judaísmo, eles então, com o retorno, colocam tudo quanto consideraram útil por escrito, tudo para fundamentar os preceitos, as leis, colocando a antiguidade, não é? Mostrando que as leis, os preceitos, as tradições, os costumes não são invenções, mas remontam aos antigos, remontam à criação, remontam aos patriarcas, remontam a Moisés, remontam aos profetas, e por isso eles vão contar também toda essa história, como que se deu a origem do mundo, como que se deu a origem do povo de Israel, como que se deu a origem da aliança, como que se deu a ascensão, né, com a monarquia, depois a queda, como que eles chegaram até o momento do exílio e depois saíram. E nós temos esses 3 pilares da religião judaica que vão durar até a época dos apóstolos, né? Primeiramente, nós temos o culto no Templo de Jerusalém. Jerusalém, o templo, é a casa de Deus. Depois, a lei, a importância da lei, a importância de se conhecer a lei, de se estudar, quem pode estudar, mas de se observar. Todos estão condicionados a obedecer a lei do menor ao maior dos preceitos. E por fim, a expectativa de um Messias, não mais um rei, no sentido de governar necessariamente como fizeram os reis anteriores, mas um rei todo-poderoso, um rei como foi Davi no seu auge, um rei que de fato fizesse com que Israel voltasse a ser uma grande nação, ao invés de ser uma nação dominada, como ela estava naquele momento. Bom, nós temos uma cronologia, algumas datas que são importantes para nós, né? Então, Ciro Magno, Ciro II, Ciro dos Persas, vai derrotar Nabonildo, que era o imperador, o rei dos babilônios. Com a derrota, então, de Nabonildo, no ano seguinte, Ciro proclama um edito ou édito, as duas pronúncias são possíveis, antes que alguém me corrija, e então dá condições e permite que o povo retorne, não é, para Judá, para Israel-Palestina, para Jerusalém, e muitas pessoas, de fato, algumas que nasceram no cativeiro e outras que vieram do cativeiro, retornaram para Jerusalém, retornaram para a Judéia, retornaram para Israel e foram reconstruindo primeiro o templo, depois a cidade e as cidades, né? E a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar para que o culto, para que os sacrifícios a Deus possam retornar. Né? Então, já no ano de 537, com um altar reedificado, eles começam o processo de reconstrução do Templo de Jerusalém. Porém, nós vamos ver que houve um certo imbróglio, né? Os samaritanos,
que nós vimos na aula passada que, graças à deportação feita pelo Império Assírio no ano de 722, os samaritanos, que eram judeus do norte, acabaram se misturando com povos pagãos e acabaram mesclando elementos da fé israelita, da fé hebraica, com elementos pagãos, e eles se tornaram então pagãos, impuros, e evidentemente que os judeus, né, os judaítas, né, os que vêm de Judá, jamais permitiriam que os impuros reconstruíssem o templo com eles, né? E eles acabam denunciando os judeus ao imperador, que acaba então suspendendo a reconstrução. Mas depois, com Dario, eles retomam a reconstrução do Templo de Jerusalém no ano de 520 e terminam 5 anos depois, em 515, realizando uma solene dedicação do templo. Algumas décadas depois, então, em 458, Esdras, o escriba, com a permissão de Artaxerxes I, vai para Jerusalém ensinar a Torá. E poucos anos depois, Neemias é nomeado governador de Judá e encarregado de restaurar a cidade e o país. Essas duas figuras, Esdras e Neemias, são uma das figuras mais importantes do período do Segundo Templo, do início do período do Segundo Templo, porque eles irão levar adiante o legado espiritual do templo, todas as tradições que estão sendo consolidadas, as escrituras, né, que estão sendo consolidadas naquele tempo. Então eles vão ser figuras muito importantes, né? São personagens importantes, né? Os imperadores persas, os Shahs, né, como é o título deles, Shah com X, né? Ciro II e Artaxerxes I. Depois nós temos o sumo sacerdote Josué, né, filho de Josedeque. Nós temos um descendente davídico, Zorobabel. Nós temos o escriba Esdras, lembrando que os escribas geralmente são levitas, né? Neemias, o governador, e os profetas, os 3 últimos profetas menores da Escritura, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são contemporâneos de Esdras e Neemias e que vão incentivar, com a sua profecia, a reconstrução do templo. E alguns deles, talvez até a possibilidade de ter, sim, um rei da dinastia davídica para dar continuidade à aliança, à promessa. Qual que é, então, só para reforçar a chave de leitura dessas obras, da obra do cronista, o culto ao Senhor no Segundo Templo e a observância dos mandamentos. É importante observar que alguns judeus não foram exilados e outros acabaram não retornando do exílio e formaram comunidades, a chamada primeira diáspora dos judeus. Então, bom, às vezes fica uma certa pulga na nossa orelha. Eu, há muito tempo também me perguntava isso, mas se todos os judeus voltaram depois de 538, depois do Edito de Ciro, como é que existem tantos judeus fora de Jerusalém, fora de Israel, no tempo de Jesus? O que será que aconteceu? Será que eles saíram depois? Será que eles foram saindo? Será que o judaísmo foi fazendo muitos prosélitos, foi fazendo convertidos? Também, mas o que aconteceu é que alguns judeus não retornaram. Vocês imaginam que a Judéia, Jerusalém, ficou como terra arrasada. Nabucodonosor mandou incendiar o templo, espoliou o templo, destruiu Jerusalém, as cidades de Judá, matou muita gente, levou os nobres, levou as pessoas chamadas de valor, né, os intelectuais, artistas, pessoas da corte, etc., letrados, e deixou o povo da terra, os humildes, os camponeses, os pastores, aquelas pessoas mais simples, ficaram com a terra arrasada, com mortos, com sangue, com doença, com fome, sem casa, sem templo, sem estrutura, sem profeta, sem rei, sem sacerdote. Jeremias mostra essa desolação
né, causada por essa destruição, assim como também o livro das Lamentações, né? Então veja que alguns, diante de uma perspectiva tão difícil, preferiram não retornar, ficaram mesmo na Babilônia, e alguns foram se espalhando, né, para o Egito, alguns foram para as ilhas, outros ficaram na Síria, outros permaneceram na Jordânia, etc. O judaísmo então foi se espalhando, fundando algumas comunidades nesta primeira diáspora. E todos esses acontecimentos, o cativeiro da Babilônia, o retorno, as reformas de Esdras, Neemias, antes disso, a reconstrução do Templo de Jerusalém, a formação da Sagrada Escritura, né, da Taná, essa centralização do culto, o surgimento de uma classe sacerdotal e dos escribas, tudo isso exerceu grande influência no judaísmo subsequente até a época de Jesus e dos apóstolos e dos contemporâneos que viveram bem no final desse período no Segundo Templo, né? Sabemos que o período do Segundo Templo se encerra no ano 70 depois de Cristo com a destruição do Segundo Templo, que foi reformado por Herodes, mas nós veremos isso no futuro. E com isso, então, se encerra esse grande período do judaísmo. Agora vamos para os livros propriamente ditos. Os livros das crônicas, chamado em hebraico de Divrei Hayamim, né, que são chamados os anais ou os relatos, né, porque de fato eles relatam, né, em forma de crônicas. Nós sabemos que crônica é um gênero narrativo, em que você descreve, no caso, uma crônica histórica, você vai descrevendo fatos históricos de forma sucinta, com uma linguagem, às vezes, mais leve, etc. E por isso é que esses livros são chamados de relatos, né? Porque eles são mais breves, mais concisos do que os livros anteriores, né? Do que a história deuteronomista. Mas em grego eles receberam o nome de paraleipômenos, né? Que significa as coisas deixadas de lado, né? Como se fosse um complemento da história contada nos livros anteriores de Samuel Reis. Então alguns pensadores da antiguidade, né, pensavam que as crônicas fossem um complemento ou aquilo que Samuel e Reis deixaram de lado, as crônicas relatam. Por isso é que eles recebem o nome de paralipômenos, né? As coisas deixadas de lado, as coisas ignoradas, as coisas ocultas, enfim. Nós, quando falamos em paralipômenos, estamos falando das crônicas. Era provavelmente um só livro, né? Então, primeira e segunda crônicas formavam um livro só, que foi dividido em dois pela Septuaginta grega, né? Pela versão dos 70. Esdras e Neemias geralmente formavam um só livro chamado de Esdras, mas foi posteriormente dividido pelos cristãos e tratam de fatos ocorridos entre 538 a 430 a.C. Só para constar, vocês talvez encontrem, se comprarem a nova Bíblia, né, da TEB, terceiro e quarto Esdras, ou se vocês encontrarem a versão dos livros apócrifos, como tem aqui atrás, vocês vão encontrar também outros dois livros de Esdras. Um desses livros é chamado de Esdras grego, né, porque só é preservado na Bíblia grega, né? E nós temos o quarto Esdras, chamado de o Apocalipse de Esdras. Essas duas obras para nós são consideradas apócrifos, para alguns segmentos são considerados como livros canônicos. E o terceiro livro de Esdras geralmente está na Septuaginta. O quarto livro de Esdras aparece menos, mas algumas listas o contam como canônico também. E esses dois livros, Esdras e Neemias, foram divididos, eram um livro só,
e contam então este período do final, né, do século VI, com o retorno do exílio da Babilônia até meados, aliás, um pouco depois de meados do século V antes de Cristo. Agora vamos para os livros propriamente ditos. O primeiro livro das Crônicas traz uma breve trajetória da história da salvação até o reinado de Davi. O cronista quer recordar a figura de Davi como o rei que em tudo obedeceu a Deus, cumprindo a sua lei, que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e possibilitou a construção do templo. Tudo isso com o objetivo de inspirar os judeus a serem obedientes a Deus, como foi Davi, na obediência aos mandamentos e no culto a Deus no templo, né? Então, nós vamos primeiramente fazer uma recapitulação, né, de todos esses livros, né, nas crônicas, através das genealogias, e depois nós temos a história do rei Davi, né? O reinado de Davi entre 1010 e 970 aproximadamente, e o cronista vai recordar que Davi foi um rei bom, que ele foi justo, que ele era muito dedicado ao culto ao Senhor, que ele era músico, que ele era poeta, que ele dançava diante de Deus, que foi ele que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, não é ele que tomou Jerusalém dos jebuseus e depois trouxe a Arca, e depois ele preparou tudo para construir o templo. Ele queria construir o templo para o Senhor, mas o Senhor falou: não, não vai ser você, mas vai ser o seu filho, né? Salomão, que irá me construir um templo. E tudo isso para quê? Como eu já li, para que os judeus tivessem Davi como um modelo de oração, como um modelo de alguém que cultua a Deus, como um modelo de obediência aos mandamentos, né? E nós sabemos que nós temos alguns episódios narrados, né, no livro de Samuel, né, segundo livro de Samuel, que mostram que Davi teve, como todos nós temos, os seus altos e baixos. Mas para reforçar essa imagem de Davi como um rei modelo, os seus pontos baixos foram omitidos e as suas virtudes foram colocadas com o objetivo de ser uma narrativa didática, algo que inspirasse a obediência a Deus no culto, nos mandamentos. E a esperança de que um dia o Messias viria sobre Israel e queria restaurar o reino davídico, a glória dos tempos de Davi, e fazer Israel uma nação livre e próspera novamente. O primeiro livro das crônicas, então, é dividido em duas partes. Nós temos as listas genealógicas e temos a grande história de Davi, né? O capítulo 10 vai dizer algumas palavrinhas sobre o reinado de Salomão, né? Sobre a infidelidade de Salomão, principalmente, e a eleição de Davi, colocando várias realizações do grande rei Davi. Para que servem as genealogias? A gente fica olhando muitas vezes essas genealogias, aquele monte de nome a gente acha chato, não entende, às vezes até a gente pula essas partes na Bíblia, o que é errado. A genealogia é uma forma do judeu de buscar nas suas raízes a Deus. Através das genealogias, o judeu retorna às suas origens, retorna à aliança. Ele se vê como herdeiro das promessas de Deus feitas aos patriarcas. Então, por isso que as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas são importantíssimas. Revelam uma profunda teologia. E essas genealogias do Novo Testamento são inspiradas nas genealogias do Antigo Testamento, com uma teologia mais aprimorada, mas também devemos valorizar estas genealogias que mostram uma ligação com Deus, com a aliança, com a bênção, com a promessa e com uma linhagem que mostra que eles são o povo eleito de Deus. E nós temos vários capítulos dedicados à história, né, de Davi, principalmente com o destaque para o translado da Arca da Aliança no capítulo 15 do livro das Crônicas, que Davi de fato vai cantar para Deus, vai dançar nu até para Deus, vai ser
repreendido, né, por Mical, né, a esposa dele, que é filha de Saul, no caso do relato no livro de Samuel, e que Mical vai ser castigada por falar contra a piedade de Davi, que está adorando a Deus, despindo-se, ou seja, ele era o rei, mas diante de Deus ele não é nada. Ele é só um homem, ele é só barro. E Davi reconhece a sua pequenez diante de Deus, despindo-se como ele veio ao mundo diante da majestade de Deus, que é simbolizada pela Arca da Aliança. Lembrando que um detalhe muito importante, a Arca da Aliança desapareceu. A última menção da Arca da Aliança é no tempo do rei Josias, né? Entre os anos de 609 a 641. Então, nós não vamos ter nenhum relato da Arca da Aliança depois do exílio do cativeiro da Babilônia. Alguns acham que ela foi roubada, outros acham que ela foi escondida, como diz lá no segundo Macabeus, outros acham que ela foi o ouro foi raspado e a parte que era de madeira acabou sendo queimada, ou que ela foi incendiada junto com o templo, etc. Mas, definitivamente, a Arca da Aliança, que era um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo, passa a não ter mais importância. Jeremias já fala da Arca como algo que já não tem mais tanta importância, de que ninguém mais vai se lembrar. A presença visível de Deus no meio do seu povo vai ser não a arca que está no templo, mas o templo. O próprio templo vai ser um sinal visível da presença de Deus, de que Deus mora em Israel, de que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. E a lei, né, simbolizada pelo rolo, os mandamentos, vai ser também outro sinal visível de que Deus ele fez uma aliança a partir de seus mandamentos, dos preceitos e leis com o seu povo. E o segundo livro das Crônicas vai descrever o reinado de Salomão e dos demais reis do sul, de Judá. Então, nós vamos ver o reinado de Salomão, de Roboão, até o reinado de Sedecias no sul, que foi o último dos reis. Mas veja só, os reinados do norte são omitidos. Então o norte não tem importância nessa narrativa ideal da história de Israel. Por quê? Porque os reis do norte são usurpadores da realeza de Davi e são idólatras que construíram templos para si e voltando-se para os outros deuses. Então Jeroboão, né, filho de Nabote, o primeiro rei do norte, que era servo de Salomão, recebeu, né, do profeta Aías de Silo 10 partes, né, do seu manto, simbolizando que ele teria controle sobre 10 tribos de Israel, e Roboão ficou só com 2. Ele foi o primeiro a introduzir a idolatria em Israel, né, criando 2 santuários em Dan e Betel, trazendo o culto do bezerro de ouro, etc. E isso vai desagradar a Deus e os seus sucessores, não é? Como Acabe e a terrível Jezabel, vão trazer o culto aos deuses pagãos mesmo no Reino do Norte, e isso vai atrair a ira de Deus, e por isso é que o Reino do Norte foi destruído por primeiro. Então, a história do Norte não importa para o cronista, o que importa é a história do Sul, o que importa é a história de Davi, a história da casa davídica. Salomão é louvado como o construtor do templo e o rei sábio, sendo omitidos os seus erros da velhice. Então, o que importa realmente é mostrar que Salomão era o mais sábio, o mais rico, o maior construtor de todos os tempos. E que ele, de fato, fez o templo de Jerusalém, ele fez a casa de Deus e foi abençoado com grande sabedoria, riqueza e veneração pelo mundo inteiro. E os sucessores de Salomão
tiveram seus deslizes também, mas 2 deles são muito bons e vão ser descritos bastante, como Ezequias e Josias, principalmente destacando as reformas religiosas que eles fizeram, né? Eliminando os chamados lugares altos, né? Os templos, eliminando os postes sagrados, a prostituição sagrada, eliminando os ídolos, enfim, expulsando esses profetas, expulsando essas pessoas indesejadas e instaurando de fato voltando de fato às origens, voltando à aliança com Deus. E o livro de 2 Crônicas é dividido em 2 partes. Nós temos primeiro o reino de Salomão, né, o reinado dele, e depois nós temos os reinados do sul, né? E finalmente, no final do 2º livro das Crônicas, nós vamos ter um relato, né, do Edito de Ciro, né, que vai marcar o retorno, né, dos cativos, dos exilados para Jerusalém, para a Judá, né? Aqui temos um mapa que vai mostrar a divisão do reino do norte e do reino do sul. Nós temos um território bem grande ao norte, um território menor do sul, né? Veja que nós temos Jerusalém bem ao norte do reino de Judá, e com isso muitos do reino do norte acabaram também passando para o reino do sul, e por isso é que Jeroboão construiu os templos, né, para afastar o povo de Jerusalém. E depois, quando nós estudarmos os profetas, nós vamos ver que alguns reis, né, como Josias, conseguiu até mesmo reconquistar boa parte do reino do norte que havia sido perdido, né? Veja só que aqui nós temos até um pequeno território que passa, né, da Transjordânia, né? E aqui nós temos um mapa, né, com os reinos vizinhos da época. Aqui Damasco, o Império Assírio ao norte, né, aqui que invadiu a Síria também, né? Tiro, Sidônia aqui, Beirute, né, que é a capital do Líbano, né? Os arameus, Amon, Moabe, Edom, os nabateus, os árabes, etc. Nós vamos ver alguns mapas também no final. Esdras é o livro que traz importantes informações históricas sobre o retorno dos exilados, a reconstrução do templo, os obstáculos que enfrentaram e sua essencial reforma religiosa. Então, Esdras vai ser uma grande figura que vai, de fato, promover o judaísmo. Então, não basta reconstruir o templo, é preciso reconstruir a religião. É preciso, de fato, estabelecer, consolidar e reformar a religião judaica, de tomar todas aquelas tradições, costumes, preceitos, leis e pequenos escritos, e, de fato, compilar tudo isso numa única grande tradição religiosa, oral e escrita, que é o judaísmo. E Esdras, como escriba, como conhecedor da lei, tem um papel importantíssimo nesse processo. Ele que acabou conquistando a amizade do Shah Artaxerxes, foi para Jerusalém para auxiliar Neemias na reforma. E por ser um levita, ele vai ser aquele que vai proclamar solenemente a lei para os judeus e que vai ajudar a zelar pelos costumes, pelas tradições do judaísmo. O livro de Esdras vai se dividir em 2 partes: a construção do templo, com destaque para o governador Zorobabel e o sacerdote Josué, e a oposição dos samaritanos, que foram impedidos de participarem da reconstrução por serem pagãos. Então, os primeiros capítulos do livro de Esdras não vai tratar do período histórico de Esdras, mas vai tratar do período histórico do retorno do cativeiro da Babilônia até mais ou menos o final da reconstrução do templo, né, com a dedicação do templo de Jerusalém, e depois nós vemos Esdras entrando na história.
Neste primeiro momento, quem tem uma importante participação no processo de reconstrução do templo é o governador Zorobabel, que é da descendência de Davi, que alguns até mesmo o enxergavam como o rei de Israel, o Messias, mas não foi para frente essa proposta. E o sacerdote Josué, filho de Josedeque, que alguns até mesmo colocam o seu nome como Jesus, né? Mas muitas vezes Josué, para não confundir. E também fala sobre a oposição dos samaritanos, que acabaram não ajudando na reconstrução porque foram impedidos pelos próprios judeus. Mas eles acabam com isso, atrasando a reconstrução de Jerusalém, fazendo com que as autoridades impedissem. E depois nós temos a parte onde Esdras entra mais na história, né, que é a reforma moral do povo. Então, veja só, olha só que decisão. Esdras manda os judeus abandonarem suas mulheres e os seus filhos estrangeiros. Então, não tem tolerância. Nós precisamos criar um judaísmo para os judeus. Não queremos estrangeiros, porque os estrangeiros cultuam deuses estranhos. Os estrangeiros não foram escolhidos por Deus. Deus escolheu Israel. Deus escolheu os filhos de Abraão. Deus escolheu aquele povo e não outros povos. Então veja que aqueles judeus que ficaram décadas ou até um século no exílio e retornaram para a terra natal, trouxeram mulheres, trouxeram filhos, trouxeram costumes estrangeiros, mas em nome da pureza, em nome da religião judaica, em nome do culto a Deus e da observância estrita dos mandamentos, é preciso se desvencilhar de tudo o que não é judeu. E essa esfera bastante restritiva, principalmente em Jerusalém, vai refletir muito na época de Jesus e na época dos apóstolos. E o livro de Neemias, que é o livro da reforma administrativa do governador Neemias, né, que era copeiro do rei Artaxerxes I e que o envia para restaurar estruturalmente Judá, né? Então, o templo estava reconstruído, Jerusalém estava se reconstruindo também, mas era preciso restaurar Judá, era preciso restaurar os muros de Jerusalém, era preciso, de fato, reconstruir as cidades. Né? Até mesmo lá em Neemias, Neemias lamenta que o túmulo dos seus pais, né, está lá abandonado, e ele volta para ajudar o povo a ter uma estrutura, pois essa estrutura faz parte também do culto a Deus, faz parte também dos mandamentos. E para animar toda essa questão de reconstrução, não do templo, mas das outras estruturas, o escriba Esdras e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias vão trabalhar ativamente, incentivando o povo a aderirem nas reformas religiosas e administrativas, né, sociais de Esdras e Neemias. O livro de Neemias é dividido também em duas partes, a reconstrução de Jerusalém, né? Neemias vai reconstruir a cidade, as muralhas, apesar da oposição dos samaritanos e dos aliados persas, eles trabalham de manhã e montam guarda à noite. Então vocês vejam a dificuldade que esse povo passou. De dia eles trabalhavam e de noite eles precisavam ficar cuidando para impedir que os samaritanos ou enviados dos persas destruíssem a obra deles durante a noite. Então, eles tinham uma jornada dupla. Vejam que exemplo de trabalhadores para todos nós, né? Pois eles viam a reconstrução de Jerusalém, das estruturas de Jerusalém, como também parte da cidade de Deus, como algo sacro, como algo importante. Depois nós temos a reforma religiosa de Neemias, que vai incentivar que a Torá, que a lei, seja lida no templo. Então eles constroem, né, um palanque, né, diante do templo, diante de todo o povo,
para que possa ocorrer a leitura solene da lei, né, por Esdras e os escribas, e o povo chora, né, e o povo vai se lembrar, né, de que, poxa vida, os nossos pais, se eles tivessem obedecido a essas leis, o povo não teria sido destruído, morto, o templo não teria sido destruído, tudo iria bem. Mas agora nós vamos obedecer às leis. Nossos pais foram desobedientes, mas nós vamos obedecer à lei. Né? Então eles até choraram e Neemias disse, né, para eles irem para casa, festar, comer, beber, estar com a família e que a alegria do Senhor seja a vossa força. Né? Então, que ouvir a lei, ouvir a palavra de Deus não deve nos entristecer, mas deve nos alegrar. Né? A palavra de Deus pode nos causar contrição e deve nos causar contrição, arrependimento, mas também deve ser para nós motivo de alegria, assim como foi para eles. E para ir concluindo esta parte, nós temos que algumas partes do livro de Esdras foram escritas em aramaico. Esdras capítulo 4, versículo 6 ao capítulo 6, versículo 18, e os versículos 12 a 26 do capítulo 7 foram escritos em aramaico. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, lá em Esdras 4, 6, nós vamos ver que essa parte, esses capítulos se tratam de uma correspondência, né? Então, é por isso que foi escrito em aramaico. Então, vamos pegar lá, se você estiver aí com a sua Bíblia, vamos só dar uma espiada no versículo 6. Olha só, Esdras 4, 6. Logo no início do reinado de Assuero, né, Xerxes, a população local escreveu uma carta com acusações contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Vamos lá no versículo 18 do capítulo 6. Opa, está mudando aqui. Muito bem. É o versículo 18 do capítulo 6. Aqui está. Distribuíram os sacerdotes segundo suas classes e os levitas segundo os seus turnos para prestar seus serviços na celebração do culto de Deus em Jerusalém, segundo as prescrições contidas no templo de Moisés. Então aí eles encerram essa correspondência e volta ao texto hebraico. Depois nós temos no capítulo 7, versículo 12, volta o texto hebraico. Um pouco antes, no versículo 11, este é o texto da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e das prescrições que dera a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba versado na lei do Deus do céu. E lá no versículo 26, todo aquele que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei deverá ser castigado rigorosamente com a morte ou com o desterro, com multa ou com prisão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma última observação acerca do período persa é que nós observamos que os impérios que dominaram Israel, primeiro o Egito, depois Israel sofreu com a influência de algumas potências estrangeiras e vizinhas, né? Filisteia, Edom, Moabe, e outros povos vizinhos também, mas depois com a Síria, né, o grande império assírio que arrasou com as tribos do norte, depois o grande império babilônio que arrasou com o reino do sul, Egito que impôs o povo à escravidão. Esses impérios eram de fato muito destrutivos. O Império Persa adotava uma outra medida, então não vamos destruir as cidades, não vamos maltratar o povo, mas pelo contrário, vamos fazer amizade, não é? Com os sacerdotes, com os líderes, com os chefes do povo. Vamos deixar o povo cultuar o seu Deus à vontade. Querem construir o seu templo? Beleza, construam um templo. A gente até dá alguma isenção de alguns impostos aí para vocês ficarem bem. Então, a Pérsia governava de uma forma um pouco mais diplomática. Claro que, se não pagassem os tributos, né, aí enfrentariam um exército. Mas
pagando os tributos, você poderia cultuar o seu Deus, né? Porque os deuses são muitos. Lembrando que a religião dos persas é o zoroastrismo, né? Do Zaratustra, né? Mas que eles também aceitavam outros deuses, não tinham nenhum problema com isso. Israel poderia construir o seu templo, cultuar o seu Deus, pagando imposto, não tem mal algum. Então, essa relação mais ou menos amistosa, não amistosa, mas pacífica, apesar da tributação ser alta, foi durando, então. Mas talvez uma certa tristeza no coração dos judeus em, depois de tanto tempo, continuarem sendo uma nação explorada, uma nação escrava, uma nação cativa, uma nação sujeita ao domínio estrangeiro. Então nós temos um constante desejo desse povo de libertação, de um Messias que liberte, que salve, que dê esperança para esse povo. E nós veremos então que no período persa eles têm uma certa liberdade cultural, no período macedônico, no período grego, aí então a questão muda um pouco. Aí nós vamos ter uma imposição cultural feita sobre o judaísmo, com alguns pontos de encontro, mas com muita resistência, principalmente. Então, essa obra do cronista, segundo alguns, foi escrita entre 330 e 250 a.C., embora alguns situem estes livros, Crônicas e Esdras Neemias, como sendo escrito entre os anos 400 e, no máximo, 300. Certo? Para concluir a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês alguns mapas. A gente fica falando de Síria, Babilônia, Pérsia, e a gente às vezes não conhece os mapas, né? Nem os atuais, os antigos, quanto mais, né? Então é interessante nós darmos uma olhadinha. Então vejam só, aqui o Egito, aqui a Península do Sinai, logo do lado do Egito, e um pouquinho acima do Sinai nós temos Israel, a Síria, e acima da Síria nós temos a Assíria, né? E a Síria, que vai ocupar um império muito, muito grande, né? Que vai dominar o Reino do Norte. E nós temos aqui a Babilônia. A Babilônia, que vai depois dominar esse império assírio. E do lado da Babilônia, nós temos a Pérsia, né? Aqui nós estamos falando em Egito, nós estamos falando em Israel, Palestina, estamos falando em Líbano, Síria, Jordânia, aqui nós temos Arábia Saudita, aqui nós temos o Iraque, né? O Irã. Então, só para situarmos geograficamente, né, quais são essas regiões, certo? Nós temos aqui os mapas, né, atuais. Então, aqui está os mapas atuais dessa região do Oriente Médio, que é a região onde se desenrolam boa parte dos eventos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, né? Aqui nós temos os grandes rios, né? Aqui o Rio Nilo, aqui nós vamos ter o Rio Jordão, em Israel. Aqui nós temos os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que formam a região da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, né? E toda essa região aqui que é chamada de o Crescente Fértil, que é a região que está em volta dos rios, com os atuais países aqui. Mais um mapa que vai mostrar como aquele outros reinos de Israel e Judá, e um mapa um pouco mais centrado aqui em Israel, mostrando as cidades aqui. Essa parte verdinha aqui é a faixa de Gaza, e essa outra parte verde aqui é hoje a Palestina, e aqui as colinas de Golã, né? Onde vai dar origem, né? Aqui é o Lago de Tiberíades, aqui o Mar Morto e aqui o Rio Jordão. Aqui nós temos a Cisjordânia, né, que é para cá, e o que é para lá é a Transjordânia, que hoje é o país da Jordânia. Veja só aqui Jerusalém, Belém, Jericó,
Tel Aviv, né, capital. Beersheba, né, que é Bersabeia, e aqui em cima não está, mas nós vamos ter Dan, né? Israel muitas vezes é descrito como desde Dan a Bersabeia, né? Então esse é mais ou menos o mapa de Israel para nos ajudar a nos localizarmos melhor aqui também, né? E com isso nós encerramos a nossa aula, vamos rezar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. E, como eu tenho dito, aguardo ansiosamente pelas suas dúvidas, aguardo também pelos seus comentários. Espero que nós possamos perseverar neste nosso estudo bíblico, nosso estudo da Sagrada Escritura, conjunto por conjunto e dentro dos conjuntos, livro por livro. É um estudo simples, é verdade, mas que pode ajudar você a ter linhas gerais, a ter um conhecimento geral, uma base que vai te preparar para você ler estes livros. Então, a partir da aula de hoje, você tem uma base para poder ler primeiro e segundo Crônicas e Esdras e Neemias. Se você não leu esses livros, é uma leitura importantíssima e vai te ajudar muito a compreender o judaísmo da época de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, que viveram sob a influência desse judaísmo bem rígido, desse judaísmo muito centralizado em Jerusalém no culto e muito exigente com relação à observância dos mandamentos e com uma forte esperança de um Messias que iria libertar o povo da dominação estrangeira e instaurar um reino de paz, de justiça, de cumprimento da lei em Jerusalém, no templo, em que todas as nações reconheceriam a Deus como Senhor e Jerusalém, então, Israel como centro do mundo. Que Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Palavra, possa nos dar a graça de guardarmos essas coisas no nosso coração, meditando e praticando, ensinando e levando essas coisas para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então, na próxima terça-feira, espero todos vocês, com a graça de Deus, para a próxima aula. Nós iremos falar, então, sobre a última parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Trabalharemos, então, sobre os livros de Tobias, Judite, Esther e os 2 livros dos Macabeus. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos deuterocanônicos e vamos, com isso, fazer um gancho entre essa mudança de período histórico do período persa para o período macedônico, grego e também ptolomaico, Seleucida e, por fim, a dinastia dos Macabeus Asmoneus. Para depois, na aula seguinte, nós realizarmos uma ponte até o Novo Testamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos dê a graça de perseverarmos neste nosso estudo, abençoe a nossa vida, família, nossa semana, e que o Senhor nos faça crescer no conhecimento da sua palavra. E conto com a participação, com o empenho e a disponibilidade de todos vocês. Minha gratidão, que Deus os abençoe copiosamente. Nós estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até terça-feira, se Deus o quiser, paz e bem.